Pessoal, boa noite. Eu vou guardar mais uns 2 minutos para ver se mais alguém acessa a aula e já dou início à chamada, tudo bem? Desde já, boa noite aí a todos. Pessoal, boa noite mais uma vez. Aqueles que entraram na aula depois, vamos rapidamente fazer a chamada. Depois eu vou pedir que vocês me auxiliem para o ponto da matéria que eu parei na aula anterior. Nós estávamos falando de petição inicial. Enquanto isso, eu faço a chamada para a gente não perder tempo, ok? Vocês estão me ouvindo e perfeito? A imagem e o áudio estão perfeitos, tranquilo? Então vamos lá. Adrize, Alessandra Santos, Alexia, Alessandra Santos, Aline Marques, Ariadna, Carlos, Eric, Eric está presente? Gabriel de Souza, Ellen, Heitor, Iago. Ellen está presente? Iago. Isabela Lisboa, Jéssica, João Vitor, Júlia Maria, Júlio Vitor, Larissa, Lucas Almeida, Luísa Mendes, Marcelo Paulo,
Marcilene, Mayra, Mirelle. Marcilene, não. Naya, Natan, Rafael, Sabrina do Amaral, Sabrina Lopes, Rafaela Massardi, Samuel César, Tamires de Souza, Tamires da Silva, Thales, Tamires Lopes, Thiago Gressi. Tamires Lopes. Alguém que eu tenha esquecido de falar o nome? Ok. Vocês conseguiram localizar qual o ponto de petição inicial que eu parei com os senhores na última aula? Oi. A gente estava falando sobre juízo singular ou colegiado. Aí a gente falou até quando ocorre vício. Então, deixa eu ver. Requisitos formais. Ver se esse é o ponto aqui. Isso. Inciso primeiro. Eu terminei o inciso primeiro? Falou. Falou do primeiro e do segundo. Aí a gente para lá na parte quando você fala quando ocorre vício. Aí foi até uma pergunta e você disse que a doutrina é omíssima em dizer que ocorrerá nulidade quando se aplica o princípio da instrumentalidade. Entendeu? Entendi. Eu cheguei a falar do inciso segundo, da qualificação das partes, quais eram os requisitos que seriam necessários. Falou, qualificação das partes. Falei que era possível, o objetivo do legislador é que seja identificado e individualizado o réu para que permita a citação. Isso. Eu expliquei que alguns dos requisitos, se forem extremamente onerosos o seu alcance para com o autor da ação, o juiz pode, inclusive, diligenciar. E aí citei algumas. Esse é o slide que você faz referência, né? Exatamente aí que a gente parou. Esse slide também, ó, dá uma olhada para você me ajudar. Eu acho que eu falei desse slide, o slide do 319, que é o parágrafo 1º, 2º e 3º, que eu acabei fazendo referência. E aí ficaria para nós começar a aula com fato e fundamento jurídico do pedido, inciso 3º. Isso. Ok. Tudo bem. Obrigado. Mais alguém quer ponderar alguma coisa que te ficou dúvida no conteúdo até esse momento? Que a gente fala da petição inicial? Senhores, tudo tranquilo? Ariadna, esse foi o ponto. Me parece que eu estou vendo aqui no vídeo que eu estou meio descabelado. Tranquilo? Todo mundo? Esse é o ponto. Ok. Então, vamos partir aí para a análise do inciso 3º, que são fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Senhores, a primeira observação que eu quero fazer aqui para vocês é que, mesmo que na redação do inciso 3º, o legislador tenha trazido no singular o fato e os fundamentos jurídicos,
eu gostaria que os senhores fizessem a anotação e a observação de que pode a inicial ter vários fatos e vários fundamentos jurídicos, ok? Então, eu posso ter diversos fatos e fundamentos jurídicos. Não há problema algum. O que eu quero observar para os senhores é que nós estamos diante de uma causa de pedir. O que é uma causa de pedir? É a subsunção do fato à norma, como se nós tivéssemos um encaixe. Por isso eu uso o termo a subsunção do fato à norma. Então, eu tenho, numa narrativa de uma petição inicial, e eu adoro esse ponto da aula, porque eu acho aqui, e pego isso muito de uma palestra do Alexandre Câmara, no seguinte sentido: se você tem uma situação fática em que você vai praticar a subsunção do fato à norma, que é a sua causa de pedir, e daí você vai fazer o pedido correlato, porque para cada pedido da sua petição inicial, você tem uma causa de pedir que o fundamenta, ok? Mas quando você estabelece uma narrativa fática, em qualquer situação do nosso cotidiano, a narrativa fática ela tem que ser filtrada com aquele que elabora a petição inicial. De qual forma? Nós temos fatos relevantes e fatos o quê? Acessórios à sua narrativa. Então, quando você estabelece a redação de uma petição inicial, você está diante de uma narrativa fática em que você deve o quê? Se ater aos fatos relevantes, ou seja, aqueles fatos que, uma vez correlacionado com os fundamentos jurídicos, eles são capazes de gerar o seu pedido, quando nós estamos diante de uma lesão a direito ou ameaça de lesão ao direito. Isso por quê? E aí eu volto a dizer, a petição inicial, ela não é um livro que você está escrevendo. A petição inicial não é um desabafo que você faz, ok? Então, você tem uma petição inicial que você leva ao conhecimento, e por isso a fase de conhecimento, você leva ao conhecimento do juízo um fato, ok? E você faz a subsunção desse fato à norma, ou esse fato ao fundamento jurídico, e daqui você gera uma causa de pedir. Essa causa de pedir, ela está relacionada ao seu pedido, ok? Então, essa é uma cadeia de raciocínio que você deve fazer. Mas eu vou além. Se você começa a colocar fatos e não faz pedidos correlacionados com esses fatos, ao entender do juízo, são fatos desnecessários para serem colocados na petição inicial. E aqui eu trato um exemplo para ficar claro essa minha explicação. Eu recebi de um cliente, eu recebi uma petição inicial, uma citação, né? O cliente foi citado e encaminhou para o escritório para que eu pudesse fazer a defesa. Ok? Bom, quando eu acessei a contrafé, né, a cópia da inicial, eu vi que a inicial trazia a seguinte redação. Presta bastante atenção nisso. O autor, ele denominou obreiro, trabalhador. O autor trabalhava de 6 da manhã às 19 horas da noite, sem intervalos para lanche, somente 1 hora de almoço. Nessa jornada de trabalho, ele ingressava e saía de uma câmara fria, de um congelador. Ele entrava no congelador, saía do congelador. Entrava no congelador e saía do congelador. E a narrativa nos demonstrava que essa condição de, durante toda a jornada extenuante, e de toda a jornada ele ingressar e sair dessa câmara fria,
criava para ele um ambiente insalubre, criava para ele uma condição insalubre, prejudicial à sua saúde, uma vez que ele não tinha equipamentos de proteção individual. Pois bem, essa era a narrativa fática. Os fundamentos jurídicos traziam artigos da CLT em que dizia que a jornada de trabalho deveria ser respeitada, o controle de jornada, os precedentes judiciais, jurisprudência, dizendo que a jornada de trabalho ordinária era configurada em 44 horas semanais, tudo aquilo que excedesse as 44 eram para ser consideradas horas extraordinárias e, portanto, pagamento de hora extra. Tudo bem, pessoal? Espero que todos tenham compreendido o meu exemplo. Isso são os fatos e os fundamentos jurídicos. Nos pedidos, o autor pede a condenação da empresa ao pagamento de X horas extras durante o contrato de trabalho. Eu pergunto aos senhores, dos fatos trazidos na inicial, quais eram relevantes? E por consequência, quais eram irrelevantes? Aguardo respostas. Sua pergunta já traz uma resposta. Ele não pediu insalubridade. Ele faz uma narrativa, as horas trabalhadas, sim. Para mim, para contestar essa ação, na condição de advogado, para contestar essa ação, eu preciso contestar o fato dele entrar e sair dentro de uma câmara fria que gera uma condição de insalubridade. Vejam que esse fato trazido, ele só alcançava um patamar de relevância se houvesse o quê? Um fundamento jurídico embasando o meu pedido de insalubridade. Como ele não fez pedido de condenação de insalubridade, esse fato é relevante? Nem de forma acessória eu consegui ver. Ok? Então, Heitor, Ariadna, Samuel, os que participaram aqui da resposta, vejam que o último xizinho do slide que está aí para vocês traz o seguinte: a boa técnica processual determina que o autor deva, em sua petição inicial, limitar os fatos jurídicos principais. Todavia, não impede que ele mencione os fatos jurídicos secundários. Complementa o slide, desde que relevantes. Ok? E isso, pessoal, é muito importante, porque na nossa aula de petição inicial fica parecendo óbvio. Todos vocês que estão participando da aula questionaram, mas era tão óbvio assim? Era tão óbvio. Mas na hora de redigir, nós temos a tendência a narrar como se tivesse algo emotivo a transmitir. Ok? Esse fato secundário poderia ser relevante da seguinte forma, Ariadne, Heitor e Samuel. Se ele falasse que a câmara fria só funciona das 17 às 19. Aí tudo bem. Você está dizendo que ele entrava e saía da câmara fria, é uma forma secundária de comprovar que ele trabalhava além das 44 horas ordinárias. Tudo bem. Que aí você pediu hora extra, você contou esse pedacinho da história para falar, olha, pessoal, ele trabalhava além das 44 porque a câmara fria que ele precisava entrar para pegar as coisas lá só funciona de 5 a 7. Significa, então, que ele tem que pegar lá depois do horário. Aí eu até concordo. Mas na dinâmica que eu passei para vocês, lógico, de forma bem simples, para facilitar na compreensão, esse fato era completamente irrelevante. Só mesmo para gerar uma comoção no magistrado diante da condição de trabalho. E por que isso é relevante? Porque quando a gente for estudar a contestação, existe um princípio que é o princípio da impugnação específica dos fatos. E aí você vai ter que lembrar dessa aula, porque você vai impugnar aquele fato que gerou subsunção à norma, que, portanto, é uma causa de pedir que gerou um pedido, porque, além disso, aqueles fatos são irrelevantes, tá? E aí a gente relaciona petição inicial, princípio da impugnação específica dos fatos e congruência lá da sentença.
Então, fica aqui essa primeira observação de relevância para a nossa aula. Ô Ariadna, isso é muito louco, né? Porque a insalubridade ia depender de uma perícia, mas aí, se estivesse pelo autor, eu pediria, né? Pediria a insalubridade grau máximo e deixava o perito decidir se tem insalubridade, se é que ele entrava e saía mesmo dessa câmara fria, porque existiam provas de que a função era diversa. Mas eu pediria também, concordo com você. Função do advogado, peticionar vem de pedir, né? Bom, tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tudo tranquilo até agora? Bom, aí nós passamos para um outro ponto relevante, os fundamentos jurídicos. Vejam que não se confunde fundamento jurídico com fundamento legal. Ok? Não se exige fundamento legal. Fundamento jurídico é um gênero. Fundamento legal é uma espécie. Então, eu tenho jurisprudência, precedente, a legislação. E isso é importante que vocês tenham a percepção dessa diferença. Ok? Então, muita atenção quanto a isso. E aqui é sempre importante você relacionar fato e fundamento jurídico. Professor, para cada fato eu tenho que ter um fundamento jurídico correlato? Depende. Mas é importante que você tenha para cada pedido um fundamento jurídico e um fato. Ok? Muita atenção quanto a isso. Se eu não tenho nenhum fundamento jurídico e tenho fato, é muito comum vocês ouvirem falar assim: dê-me os fatos que te darei o direito. Isso é uma expressão muito utilizada no processo civil. Eu faço aqui uma observação. Dê-me os fatos que te darei o direito, como se você levasse ao Poder Judiciário somente os fatos, e você parte da premissa de que o Poder Judiciário conhece o direito, exceto em duas situações: direito municipal e direito convencional. Quando nós estamos diante de lei municipal e de direito convencionado, por exemplo, convenção coletiva de trabalho, você deve comprovar o direito convencionado, o instrumento de convenção, ou deve comprovar a lei municipal, ok? Então, nessas duas observações, nessas duas exceções, isso se torna relevante na elaboração da petição inicial. Então, quando a gente litiga em face do município, quando o seu cliente vai litigar em face do município, qualquer fundamento legal utilizado por você na ação deve obrigatoriamente estar acompanhado de cópia da legislação. Por quê? Quando se está diante de direito municipal, você tem que comprovar o fundamento legal utilizado. Então, a mesma coisa quando você atua em entidades sindicais, os sindicatos entram com ações de cumprimento de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, você deve juntar esse direito convencionado para que ele seja apreciado, ok? Então, não é só esse bordão, acho que fala isso, né, bordão, dê-me os fatos que te darei o direito. Tudo bem? Até aqui, alguma dúvida, senhores? Dúvidas? Eu brinquei na outra aula, para vocês que estão prestando atenção, eu brinquei na outra aula o seguinte: eu tenho a mania de falar assim, pessoal, ficou claro? E logo em seguida eu pergunto, tem dúvida? Quando eu vou ler o chat, metade dos alunos respondeu a primeira pergunta. Pessoal, ficou claro? Sim. A outra metade respondeu a minha pergunta logo em seguida. Alguma dúvida? Não. Aí quando eu vou ler, eu fico com a sensação assim, gente, mas tem ou não dúvida?
Aí eu descobri, vendo uma aula gravada, que eu tenho essa mania, que eu tinha essa mania. Eu pergunto, ficou claro, pessoal? E todo mundo começa respondendo sim. Logo em seguida eu falo, alguma dúvida? Aí todo mundo, não. Quando eu passo o olho, fica tudo assim, sim, não, sim, não. Aconteceu agora com o Heitor. O Heitor colocou sim, depois não. Eu fiz esse comentário também, não sei porquê, mas é algo que me chamou a atenção quando eu fui ver o vídeo da aula. Enfim, desnecessário eu falar disso, mas já falei. Vamos seguir. Bom, e aí, inciso 4 dos pedidos. Ora, olha o que diz o inciso 4. O pedido com as suas especificações. Então, você já coloca aí no seu CPC a seguinte anotação: vedado, pedido genérico. Então, no nosso sistema processual, existe uma vedação. É vedado, pedido genérico. Seu pedido tem que ser certo e determinado. Ok? Então, não se pode formular pedido genérico. Outra situação relevante é que o Poder Judiciário não é órgão consultivo. Pois bem, então vamos pegar essa afirmação e trabalhar com ela da seguinte forma. Se o Poder Judiciário não é órgão consultivo, eu tenho então que formular um pedido. E esse pedido vai ser julgado procedente ou improcedente. Não há possibilidade de se consultar o posicionamento do Poder Judiciário sobre a matéria. Eu faço um pedido, e esse pedido é a minha pretensão. Essa pretensão, então, ela é procedente ou improcedente. Não há a possibilidade de se utilizar o Poder Judiciário como órgão consultivo. E aqui eu, então, peço aos senhores que façam duas observações. Vedação do Poder Judiciário como órgão consultivo e vedação de pedido genérico. Ok? Existem essas duas vedações. Tranquilo? Seguindo. Se o meu pedido... Alguém mandou alguma... Deixa eu ver aqui. Samuel, tem a palavra. Pode, Samuel. Eu até prefiro. Fica à vontade. Bruno, mas aí nesse caso, você não pode usar o Poder Judiciário como órgão consultivo. Mas e, por exemplo, igual no caso de Airsoft, que tem uma regulamentação muito baixa pelo governo em si. Aí cada estado, tipo assim, tem juiz que, por exemplo, deixa você sair com ela. Aí tem juiz, por exemplo, não pode, entendeu? Tipo assim, varia muito. Eu não poderia fazer uma consulta no judiciário a respeito disso, como vai ser algo que poderia possivelmente para frente ir contra mim? Samuel, eu acho que vocês ainda vão estudar, mas vamos lá, eu vou tentar te explicar da forma que eu acho que é a mais didática, e essa foi uma excelente pergunta. Quando você diz, eu não posso levar isso ao Poder Judiciário para que ele se posicione sobre esse tema, de forma consultiva, não. O que você faz, muitas das vezes, Samuel e os demais alunos, é pegar a regulamentação do Estado e questionar se essa regulamentação possui o quê? Dentro da pirâmide keynesiana, se ela possui constitucionalidade. Ou se essa lei municipal, você usou o exemplo do Estado, mas essa lei municipal possui o quê? Simetria com a Constituição estadual e, por consequência,
com a Constituição Federal. Então, na verdade, o seu pedido, a sua pretensão de tutela jurisdicional é buscar do Poder Judiciário se aquela ação, se aquela regulamentação é constitucional ou não. Tá? Então, é isso que você faz nesse seu caso. Você não pode submeter o Poder Judiciário para que ele diga ou dê um parecer. O que você pode pedir é que ele declare ou não a aplicação daquela lei num caso concreto ou uma ação coletiva, tá? Com efeito erga omnes, por exemplo. Então, o que você pede ele é isso. Declaro que essa legislação aqui, deixa eu ver, por exemplo, declaro que a CLT é inconstitucional, portanto, eu afasto a aplicação dessa legislação. Acho que no caso do Airsoft eu não tenho muito conhecimento. A última vez que eu li sobre a questão do Airsoft, era só a questão da pontinha deve ser de fácil identificação para aquele que está portando, se ela tem a ponta laranja, tá? A única coisa que eu li recentemente sobre Airsoft foi isso. Eu acho que não, Samuel, porque se você acredita que aquela legislação, aquele regulamento viola o sistema legal, né, como um todo, da estrutura da nossa legislação, você pode questionar isso ao Poder Judiciário, mas não de forma consultiva. Você vai fazer o pedido de que ele declare a constitucionalidade ou não daquela legislação, ou que ele afaste a aplicação daquela legislação no caso concreto. Ok? Te respondi? Ficou claro isso? Tranquilo? Pessoal, mais alguém tem dúvidas sobre esse ponto da matéria? Nas explicações aqui, tudo tranquilo? Os alunos que estão prestando atenção, eu já falei aqui sobre o espírito do login. Nós temos aproximadamente aqui, 28 alunos. Muitos, né, deixa só o espírito logado aqui e a matéria está vagando por aí, academia, novela, Big Brother não está na hora, mas daqui a pouco Big Brother. Para aqueles que estão aqui relacionados, espírito do login e matéria, alguma dúvida em relação a isso? Podemos seguir? Bom, pessoal, então você já tem uma relação que o pedido não pode ser genérico, tá? E que o Poder Judiciário não é órgão consultivo. Outra informação dentro da concepção que nós estamos estudando é o princípio da congruência. O princípio da congruência cria limites objetivo e limite subjetivo da sentença. Então, o pedido numa ação, ele é capaz de gerar o quê? A criação de limites objetivo e subjetivo na sentença. Por qual fundamento? Princípio da congruência. O que é o princípio da congruência? Deixa eu pegar aqui e fazer um desenho. O problema é que a minha folha está toda riscada. Eu tenho aqui petição inicial e tenho aqui sentença. Ok? Eu tenho aqui, petição inicial e sentença. Eu, então, já disse aos senhores que eu tenho que fazer os pedidos certo e determinado. Então, eu faço o pedido A e faço o pedido B. Tá vendo? Eu venho aqui, deixa eu ver. Eu faço o pedido A e o pedido B. Vou dar um exemplo. Eu entrei contra uma ação de telefonia. Uma ação contra uma telefonia. Quais são os meus pedidos? Eu peço ao juiz uma obrigação de não fazer, ou seja, que a empresa seja impedida de inserir meu nome ou os meus dados
nos cadastros de inadimplente. O outro pedido, o B, que por ela ter inserido, que ela seja condenada a me pagar 10 mil reais de dano moral. Pedido A e B. Ok? Esses pedidos, A e B, eles, pelo princípio da congruência, eles limitam a sentença. De que forma que eles limitam a sentença? Porque pela congruência, a sentença, então, eu vou aqui por pontilhado, ela só tem dois caminhos. Ela tem o caminho da procedência ou da improcedência. Isso significa o quê? Nos limites do pedido A, o juiz vai julgar no exato limite do pedido A se ele procede ou se ele improcede. Se ele extrapolar esse limite, ou se ele julgar aquém desse limite, a sentença possui vício. Então, se o pedido é que a empresa se abstenha de colocar meu nome nos cadastros de inadimplente e me pagar 10 mil reais de dano moral, ele faz o quê? Ele julga procedente ou improcedente, nos limites do meu pedido. Ficou claro isso? Essa é a fundamentação pela congruência para que o Poder Judiciário não seja órgão consultivo e para que o pedido seja certo e determinado. Porém, pedido certo e determinado não se confunde com pedido liquidado. O que é um pedido liquidado, senhores? Aquele pedido que tem valor atribuído de forma definitiva, com correção monetária e juros, por exemplo. Ok? Então, eu trouxe para os senhores 3 informações relevantes. Pedido certo, pedido determinado, mas não há obrigatoriedade de pedido liquidado. Ok? Então, eu volto ao meu exemplo. Eu tenho a minha petição inicial, né? Tem a minha petição inicial. Na minha petição inicial, eu tenho o pedido A. Pedido A. Que a empresa se abstenha, obrigação de não fazer, e pedido B, que seja condenado a dano moral no importe de 10 mil. Tá vendo aí no grupo? Pedido A e pedido B. Agora eu coloco um exercício para os senhores me mandar em 5 minutos no e-mail. Deixa eu ver as horas. 15 para as 10. Prestem atenção no exercício, porque eu não vou transcrevê-lo no grupo. Presta atenção. O juiz, no meu exemplo, na sentença julgou procedente o pedido A e julgou procedente o pedido B. Então, a ação teve procedência. No entanto, no pedido B, ele condenou a empresa a me pagar 5 mil reais de dano moral. Eu pergunto aos senhores, e essa é a resposta que eu quero no e-mail, uma linha, 5 minutinhos. Qual o assunto que você vai colocar no e-mail? Quinto A. O fato do juiz ter julgado procedente o dano moral, mas condenado em 5 mil, quando na verdade eu pedi 10, viola o princípio da congruência? Essa é a pergunta. Todos entenderam a pergunta? Senhores, todos entenderam a pergunta? Sim? Então eu aguardo, deixa eu ver o horário certinho para acompanhar, são 9h45 redondo. Então, 10 para as 10, nós vamos voltar a falar disso. Aguardo aí.
Pessoal, pelo número de pessoas aí que está respondendo, eu acho que a gente pode dar continuidade ou querem mais um tempinho? Acho que foram mais de 10 pessoas até agora que responderam. E alguém quer falar aí a resposta? Alguém quer mencionar a resposta? Vamos lá? Ó, então vamos lá. Vamos ver aqui os comentários para a gente dar sequência. O primeiro, o Heitor, de Ola Congruência, e a Ariadna colocou que pode corrigir desde que fundamente. Eu coloquei que está certo, foi a opinião do Samuel. A Larissa mencionou um problema de conexão, mas parecia com um não, entendi. Depois eu vou dar uma lida. Ó, e aí o Marcelo começa a trazer uma informação relevante. Vejam que nós estamos falando que é o seguinte, o pedido de condenação por dano moral, esse pedido foi julgado procedente. E esse é um pedido certo e determinado. O que variou é o quanto da indenização, ou do ressarcimento, como queira usar a nomenclatura. Essa variação do quanto gera uma violação ao princípio da congruência? Era basicamente isso que eu gostaria de saber. Não. Por quê? Nós estamos falando de um pedido certo e determinado. Nós não estamos falando de um pedido liquidado. E se eu atribuir um valor ao pedido, ok? Não significa que o juiz está adstrito àquele valor. Não seria, Heitor, uma sentença citra petita ou abaixo ou aquém do que foi pedido, nem uma sentença ultra petita, né? E nem desculpa, fugiu aqui. Ela é citra, ultra e fugiu a outra. Mas eu vou lembrar. Então vejam, e extra petita. Obrigado, Marcelo. Tamires também, muito obrigado. Então vejam que eu estou diante de um pedido certo, condenação por dano moral. Mas eu não estou diante de um quanto engessado, ok? Inclusive, alguns advogados colocavam à época, hoje eu não sei se tem essa prática, colocavam à época assim, que era condenação em 10 mil, o dano moral, e o quanto, ou de forma subsidiária, o quanto o juiz considerar Mama, hoje a cabeça tá ruim. Mensurar o quanto compatível com a gravidade do dano sofrido pela parte. E aí, o Samuel pergunta assim, qual é o nome que a gente dá para a sentença perfeita? Eu entendi. Não, a sentença é congruente, porque ela respeita o princípio da congruência. A sentença, e aí eu vou pegar um gancho da brincadeira do Heitor, que ele fala, sonho depende para quem?
tá? Se ela for totalmente procedente, o sonho é para o autor. Aí ela é sempre perfeita lá no seu dispositivo. Tranquilo? Bom, aqui então eu busco também trazer para vocês informações relevantes. Nós temos 3 vertentes de pedidos que possam ser feitos. Quando eu digo vertentes, é para vocês terem uma ideia. Você pode pedir a condenação a uma obrigação de fazer, não fazer, de pagar quantia ou de entrega de coisa. Você pode fazer esses pedidos. Os pedidos também podem ser alternativos, como também podem ter pedidos sucessivos. Pedidos de parcelas sucessivas, por exemplo, ou pedidos alternativos. Eu peço A. Se não for possível a concessão de A, que seja concedido B. Ou alternância. Tudo bem? Pedido subsidiário. Então, eu tenho pedidos cumulativos, pedidos alternativos, pedido subsidiário. Todos esses pedidos podem ser feitos na petição inicial, desde que seja certo e determinado, não se exigindo que seja pedido liquidado, ok? Então, muita atenção quanto a isso. Então, eu tenho um pedido de condenação à obrigação de fazer, não fazer, de entrega de coisa e pagamento de quantia. Eu posso também ter um pedido de declaração, que declare a existência ou inexistência de uma relação jurídica. E aí eu pego um exemplo do aluno que tirou a dúvida sobre o Airsoft, na seguinte questão: eu posso ter um pedido que declare inconstitucional aquele regulamento. Ok? É um pedido certo. Um pedido de uma ação declaratória. Ok? Então, essas informações que trago para vocês, muitas delas tem no slide e outras você deve anotar. Eu vou repetir. Condenação à obrigação de fazer, não fazer, entrega de coisa, pagamento de quantia. Também posso pedir uma declaração ou a constituição de um direito. Tudo bem? Então, essas são informações relevantes. Tudo bem? Estão acompanhando? Estou falando muito rápido? Não, né? Tem outra sala. O professor está falando muito rápido. Dito isso, passo a análise do próximo inciso. Valor da causa. E aqui eu peço que os senhores voltem um pouco no CPC para a gente voltar lá no artigo 291 e 292, que trata para a gente aqui do valor da causa, em que toda a causa deve ter um valor atribuído, ok? Todos aí com o 292 e o 291, para quem não está acompanhando pelo o Vadimeco, ou não está acompanhando, eu coloco aí para vocês o artigo 291 e o 292. Esse artigo, professor, eu tenho que saber ele de cor? Decorado você não tem que saber, mas que você tem que lembrar bem dele, você tem. Para a prova, para a nossa prova, para elaborar uma petição inicial. Por quê? Porque o 291, ele diz assim, está aí transcrito para vocês, toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Então, qualquer causa, qualquer petição inicial, você deve atribuir. Ao final, você escreve, atribui-se à causa o valor de X. Ok? Então, a causa tem que ter um valor econômico que você aferiu. Toda causa. Mesmo que seja uma causa que você pede a declaração da inconstitucionalidade de uma lei. Não há valor econômico imediato, mas você deve atribuir um valor da causa. Ok? Então, essa é a primeira premissa que você tem como referência do valor da causa. Agora, professor, é preciso fazer um cálculo do valor da causa? É preciso você atribuir um valor, você vai fazer um cálculo mesmo. Você vai, olha, a causa custa tantos reais, a causa tem esse valor,
E aí nós vamos ver a importância de se atribuir valor à causa e quais são os reflexos desse valor. Aí, Ariadna, eu vou pegar a sua pergunta e eu acho que você está na fase de execução. Na fase de execução do cumprimento de sentença, olha a palavrinha que eu vou dizer. É o valor da ação liquidado. Então, você fez o valor da condenação e está liquidando ele. Você está atribuindo valor, juros e correção monetária. Aí você pode precisar de uma perícia contábil para atribuir o valor específico da condenação. Mas isso é lá na fase de execução. Aqui eu estou falando daquele valor que você, autor, atribui à causa. Ok? É você que atribui esse valor. Tá joia? Aí, como que você chuta o valor? Eu já tive aluno que falou assim, eu vou chutar, que fez estágio comigo, disse assim, chuta, põe aí, sei lá, R$1.000. Sei lá, põe R$1.000 aí. Aí punha lá, R$1.000. Entendeu? É sempre assim, você chuta o valor é discricionário para o autor vai lá e atribui um valor. Como que eu chego ao valor correto, Heitor e demais alunos? Ora, o valor correto para cada causa está definido o seu cálculo no artigo 292. Então, para quem está acompanhando pelo Vadimeco, o 292 traz para vocês como vocês vão calcular o valor da causa. Então, se você abrir o 292, lá vai estar escrito no seu caput: o valor da causa constará da petição inicial da reconvenção e será 2 pontos. Aí ele traz para vocês os incisos para cada tipo de ação. E, ao final, ele traz uma regra aberta para a hipótese de não se configurar no 292, a sua inicial, você tem uma regra aberta para atribuir valor da causa. Cuidado, Heitor, a tabela da OAB é valor de honorários com base, muitas das vezes, no valor atribuído à causa. Então, aí você inverteu um pouco o raciocínio. Você tem tabela de honorário em percentuais ou valor fixo, com base no valor da causa. Aqui eu estou falando do valor que o autor atribui à causa. Vou fazer uma leitura rápida de cada um dos incisos, para vocês verem que o legislador pontuou como que você calcula. E olha, quem já faz estágio, por exemplo, nas ações de fixação de alimentos. Se você está com o Vadimeco, você vai abrir, eu não estou com o meu aqui, mas eu estou com a CLT. Você vai abrir o Vadimeco e vai olhar no 292 o seguinte: como que eu faço o cálculo de uma ação de alimentos? Ora, vamos lá no 292. Vou aqui olhar no 292. Aí eu procuro. Não é ação de alimentos. Onde está a ação de alimentos? Gente, ação de alimentos. A ação de alimentos está aqui. Aí você vê no inciso 3º, que olha o valor da causa nas ações de alimentos. Na ação de alimentos, é bem objetivo. A soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Vamos lá, um exercíciozinho para ver quem está prestando atenção na aula. Eu estou montando uma petição inicial e você está fazendo estágio comigo. Eu digo assim, querido aluno do 5º período A, a minha cliente quer pedir do genitor, do pai da criança, 40% do salário mínimo de pensão alimentícia. Atribui o valor da causa para mim, senhores. Coloque aí, vamos todo mundo pegar o celular e fazer conta. Qual o valor da causa desse cliente? Senhores? Então aí, pega o celular e vamos fazer a conta. Vou fazer aqui, Eu quero que coloquem em reais. Vocês estão prestando atenção mesmo. E aí? Só a Ariadne?
Tá ficando bom, hein? O salário mínimo é 1.100, pessoal. Marcelo, dá uma olhada no inciso. Olha o que está dizendo. Na ação de alimentos, você vai à soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Vamos, pessoal, vamos, pessoal. Vamos, que a hora tá frenética aí, Marcelo. Vê aí. Todo mundo. Aí, a galera tá fazendo. O Heitor, tá com salário defasado, hein? Sim, a Sabrina colocou pra gente aí, ó. Você vai pegar o valor que você está pedindo por mês, 40 salários mínimos, multiplicar por 12, 5.280. Qual o valor da sua causa de fixação de alimentos? 5.280. Viu como é que é bem objetivo? Perceberam como que é bem objetivo? O legislador trouxe para você como que você vai fazer a conta. Como que você vai atribuir. Nós podemos pegar outro exemplo. Na ação indenizatória, inclusive afundada em dano moral, o valor que você quer. Se eu pedir 10 mil de dano moral e a obrigação de não inserir meu nome, qual que é o valor da causa? 10 mil. Professor, mas quem escolheu os 10 mil? Eu, é o valor pretendido, dano moral. Está aí no inciso 5º. Ok? E se eu pedir dano moral de 10 mil e dano material de 5 mil? O inciso 6º diz o quê? Tem 2 pedidos, dano moral e dano material. Qual o valor da causa? 15 mil. Nas ações em que os pedidos forem alternativos, 10 e 5, o de maior valor, 10. Na ação que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. Ok? Tudo bem, pessoal? Ficou claro isso? Como que você calcula? Ficou claro como você calcula? Todo mundo tá acompanhando aí, pessoal, pelo 292. Eu preciso da interação de vocês, porque senão a matéria vai ficar muito chata. Se está todo mundo respondendo que sim, eu vou dar outro exemplo que era o valor. Para a gente encerrar com chave de ouro o cálculo do valor da causa. Eu quero saber o seguinte: eu quero entrar com uma ação e pedir pensão vitalícia no valor de um salário mínimo. Qual o valor da causa? Sofri uma incapacidade por trabalho, entrei com ação pedindo o meu empregador seja condenado ao pagamento de pensão vitalícia, que significa o quê? Enquanto vida eu tiver. Agora, qual é o prazo de vida que eu tenho? Eu espero que seja 1.000 anos, tá? Parece que minha conexão caiu, né? Então, a minha causa, eu vou repetir, ela é de pensão vitalícia. Eu sofri uma incapacidade de trabalho e peço que o meu empregador seja condenado ao pagamento de um salário mínimo enquanto vida eu tiver. Você sabe até quando que eu vou viver? Não, você não sabe. Então, como que você calcula o valor da causa? Me dá o inciso e o valor em reais. Vamos pesquisar no 292. Marcelo, dá uma olhadinha no 292 como é que calcula. Faz um feedback lá, principalmente nos parágrafos. Não é uma ação de cobrança de dívida, não é uma ação de rescisão de ato jurídico, de contrato, não é alimentos, não é demarcação, divisão de terra, não é ação indenizatória, porque é pensão, não é pensão alimentícia, tá? E aí? Não estou pedindo parcelas vencidas, o que eu estou pedindo é pensão futuro. Não, a pensão vitalícia é o pedido principal. Ariadna, não sei, eu quero valores. Todo mundo concorda com a Adrize? Concordam com a Adrize? E aí? Ariadna, Marcelo, Mayra, concordam?
Isso aí. A Adris está correta. Olha o que o legislador traz. O valor das prestações vincendas, ou seja, aquelas para o futuro, será igual à prestação anual, ou seja, 12 vezes. Se a obrigação for por prazo indeterminado ou por tempo superior a 1 ano. Isso significa o quê? Até quando eu tenho que receber pensão? Enquanto vida eu tiver. Mas você consegue calcular quantos anos de vida eu tenho? Não. Então é um prazo indeterminado. Então você vai pegar o valor da pensão alimentícia, da pensão vitalícia, 1.100, e multiplicar por 12. Você chegou a 13.200. Ficou claro aí? O pessoal que estava pesquisando, todo mundo entendeu isso aí? Isso. Excelente pergunta do Samuel. O Samuel diz: e se o valor do salário mudar durante o processo? Aí o valor vai continuar certo? Samuel e demais alunos, você então tem que utilizar o valor no momento da propositura da ação. Se a ação durar 10 anos e o juiz condenar o salário mínimo lá na frente de 10 anos, ele vai condenar o salário mínimo vigente. Mas o valor da causa, o cálculo é feito com base no momento da propositura da ação. Excelente pergunta. Tá joia? Aí, Ariadna, para o valor da causa, você não precisa colocar esse, o 13º. Mas lá na condenação, provavelmente o juiz vai colocar o valor da causa mensal, incluindo o 13º, se você fizer esse pedido. Tá joia? Bom, para a gente ainda fechar essa parte, qual a importância do valor da causa? Eu elenco para vocês 6 importâncias aí. Competência do juízo, lembre que o valor de alçada fixa juizado de pequenas causas ou justiça comum, um exemplo. Rito de procedimental, comum e sumaríssimo, nós vamos estudar. Recolhimento das taxas judiciárias, com base no valor atribuído à causa. Tá? Aplicação de multa, por exemplo, má-fé, depósito prévio, inventário e partilhas para questões tributárias. Então, veja que o valor da causa, além de ser algo indispensável na confecção da petição inicial, eu elenquei para vocês 6 pontos relevantes para atribuir o valor da causa. O que eu considero muito importante é a competência do juízo. Você tem uma ação que poderia tramitar numa vara civil ou num juizado de pequenas causas, o valor da causa é que vai determinar qual a competência do juízo. Ok? Tudo bem, senhores? Tranquilo? Nós paramos por aqui e eu continuo. Deixa eu voltar aqui. Voltei. Ó, coloquei essa bicicletinha aqui com 292 para chamar a atenção para vocês, hein? O 292 tem que ser analisado com calma. Se tiver dúvida na leitura, levanta a mãozinha, eu te dou a palavra, vocês tiram dúvidas. Volto aqui. Me lembre, honorários advocatícios. A gente trabalhar com o conceito de honorários advocatícios na petição inicial, mas nós vamos falar de honorários advocatícios um pouco à frente, principalmente a diferença entre honorários contratuais e honorários sucumbenciais. E como se calcula honorários advocatícios sucumbenciais. Marcelo, se a prova fosse feita presencialmente, não. Nas primeiras provas, não. Não teria consulta à legislação. Se a prova for pelo AVA, né, online, aí eu não tenho controle sobre isso. Mas, se a prova for uma prova presencial, a primeira prova, principalmente, eu não permito o uso da legislação seca. E aí, depois que você pega o jeitão da prova, as sequências nossas de avaliação, aí eu permito. Ok? Depois você olha, Sabrina Lopes, porque se eu lancei falta para você, porque aí eu tenho que fazer por ocorrência, porque eu já fechei o sistema, tá ok?
Então, você me faz a gentileza de mandar um e-mail me explicando isso, que amanhã, quando eu for abrir meu e-mail, eu faço uma ocorrência. Ok? Rafaela, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Você faz a gentileza de refazê-la ou abrir o áudio para me explicar, eu acho que fica mais fácil. Boa noite. Boa noite. Você consegue me escutar? Consigo perfeitamente. Então, a prova de vida que o aposentado e pensionista faz no banco seria mais ou menos essa contagem de por ano da pensão vitalícia? Não. Pelo seguinte, Rafaela, aqui você só precisa ter um valor para protocolar a sua inicial. Você só precisa de um valor, ok? Aí o que você faz? O legislador trouxe um parâmetro, dizendo assim, quando você não tem prazo determinado para fixar um valor, você multiplica por 12. Como eu não sei quanto tempo de vida eu vou ter, você pega e multiplica por 12. Aqui, o valor da causa ele é extremamente relevante, mas ele é algo unilateral. Ele é algo feito pelo autor no momento da confecção da petição inicial. A prova de vida é um requisito administrativo para a continuidade do recebimento de um benefício previdenciário. Aqui não. Por mais que eu tenha usado o exemplo da pensão vitalícia, num caso específico, aqui é só para eu ter um valor. Eu preciso inserir na minha petição inicial um valor. E é só por isso. Ok? Pessoal, mais alguém com dúvida antes que eu encerre? De nada? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tá. Então, eu me despeço aqui, mais uma vez agradecer a interação do pessoal. Estou à disposição. Vocês podem me mandar WhatsApp, me mandar mensagem por e-mail com alguma observação, alguma crítica. Continuo à disposição de vocês. Um forte abraço, uma boa noite aí para todo mundo. Tá joia? Tchauzinho.